paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. O versículo 45 diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Queridos, eu quero, à luz das Escrituras Sagradas, gerar em vocês fome por elas. Eu quero que, através desta pregação, o seu real desejo pelas Escrituras aumente. Não apenas uma fome de momentos, não apenas um desejo pela palavra de Deus naquele interlúdio místico de 2 horas que é o culto ao Senhor. É quando no pós-culto você veja a Bíblia como um pão diário. Se você prega, canta ou evangeliza, que você não veja a Bíblia apenas como a espada de um guerreiro que deve ser usada apenas nos momentos das batalhas, mas um pão que te fortalece, porque de nada adianta ter uma forte espada com as mãos fracas. E só as Escrituras nos fortalecem como guerreiros de Deus para esta última hora. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia caminha por esse prisma de despertar-nos para crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6 diz que nós temos que inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. Ou seja, mesmo que eles não queiram, precisamos expor as Escrituras diante deles. O salmista diz no Salmo 27, um texto que a gente canta tanto: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscar isso que eu pedi, é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para 2 coisas. Eu quero contemplar a formosura do Senhor e quero aprender no seu templo. Pastor Henrique César pode ter certeza que eu me sentiria incomodado, mas não temeria em pregar esse sermão em muitos ambientes nos quais eu prego. Mas aqui, na sede em Campinas, onde meus filhos estudam numa escola teológica para crianças toda terça, minha esposa e eu os trazemos. Aqui onde eu me sento, ali, eu percebo que essa não é uma igreja que depende de evento para que se reúna um grande grupo de pessoas ou a igreja local se reúna para ouvir a palavra. Um dos cultos mais fortes nesta igreja é o culto de doutrina. Me sinto feliz, livre, em plena liberdade de falar isso aqui. Em alguns púlpitos eu estaria confrontando o pastor da igreja, porque ele é o primeiro a não pregar as Escrituras, e conforme é o pastor, as ovelhas serão, se é que ele é pastor. Eu quero habitar no seu templo para aprender de ti, ó Deus. Qual foi a última vez que você disse: irei ao culto hoje para aprender sobre Deus? Jesus sempre ensinava, sua preferência era ensinar. Poucas vezes você verá os discípulos clamando por milagres. Que eu me lembre aqui, é Pedro clamando pela cura da sogra, os discípulos clamando em meio à tempestade, dizendo: o Senhor vai nos deixar perecer. A maioria dos pedidos dos discípulos era por instrução.
Porque o que mais precisamos não é de vitórias em meio às lutas, mas de instruções bíblicas de como nos comportarmos em meio às lutas. Porque as lutas nunca cessarão. Marcos capítulo 1, versículo 22 diz que a multidão se maravilhava da doutrina de Jesus. Eu acho bom demais quando eu estou pregando e alguns irmãos dizem aleluia, oh glória, isso aí. E quando eu prego no Nordeste, que os irmãos dizem é forte. Tem nordestino aqui? Eu sou. O glória, esse glória eu conheço desde a infância, irmão. Na hora da palavra. Dois públicos diante de Jesus estão em João capítulo 6. O primeiro, os discípulos. E o tema da minha pregação é: por que não crescemos no conhecimento de Deus? Você já se perguntou, por que eu não consigo crescer na palavra? Seja sincera consigo mesma, sincero consigo mesmo. Por que eu não entendo os textos como eu deveria entender? Por que minha mente não se abre, mesmo estando a Bíblia aberta? Eu quero apresentar algumas dificuldades que você pode vencê-las aqui hoje, a partir dessa palavra. E vai, em nome de Jesus. O primeiro público são os discípulos, que é ensinado. Vocês leram comigo, está escrito nos profetas e todos serão ensinados por Deus. Claro que é um texto escatológico, mas Jesus já começou a ensinar desde o Éden. O Senhor aparecia no jardim para instruir o casal, e eles trocaram a sabedoria de Deus por causa da inteligência da serpente. A multidão que está diante de Jesus está faminta, e Jesus vai testar os discípulos e pergunta a Filipe: onde compraremos pão para alimentar essa grande multidão? Naquele momento que Jesus pergunta onde compraremos, Filipe diz a Jesus que o problema não é onde, mas é como, pois neles não tinham dinheiro. E enquanto Filipe está tentando explicar para Jesus o tamanho do problema, chega André com um menino que estava com o pão dos pobres, pão de cevada, 5 pães e 2 peixinhos. André está sempre trazendo alguém para Jesus, e ele traz o menino com 5 pães e 2 peixinhos e diz: Senhor, no lugar em que estamos, diante da multidão que estamos, só esse aqui tem comida, mas o que é isso para tantos? São pragmáticos. E Jesus então lhes ordena: organize, coloque as pessoas para se sentarem. E quando as pessoas se assentam, Jesus pega o que tem, levanta, agradece, ora, e manda os discípulos que duvidaram servir a multidão. Então Jesus começa com eles, ensinando eles, os discípulos: nunca duvidem daquele que está sempre cuidando de vocês. Jesus está instruindo aos discípulos: vocês duvidaram da providência para a multidão, e agora eu uso vocês para entregar o que eu provi para a multidão. Como Deus é perfeito em nos instruir. Nem sempre Ele vai te usar só porque você tem plena confiança de que Ele vai te usar. Nem sempre Ele vai te usar só porque você olha para o público e diz: esse público depende de mim. Não! Na maioria das vezes, ou perfeitamente, Ele te usará quando você entender que você é menor do que a capacidade desse público. De que estar de pé diante de um público não te torna autoridade sobre eles, mas servos deles. Porque no restaurante quem senta é o cliente, quem fica em pé é o garçom. Então eles, duvidando da provisão para a multidão, Jesus os usa para direcionar a multidão à provisão. E quando todos se alimentaram e ficaram saciados, Jesus disse: não é para desperdiçar, recolham
o que sobrou em 12 cestos. Primeiro, Jesus abençoou para sobrar. Segundo, Jesus não deixa sobrar para desperdiçar. É pecado quando você gasta em excesso, se valendo daquilo que você sabe que foi Deus que lhe deu. Jesus abre a porta, cabe nós mantermos a porta aberta. Já foi profetizado pelo pastor Galdino: Jesus te estabelece ou nos estabelece em família. Cabe nós aprendermos a vivermos em família. Ele nos abençoa, cabe nós crescermos com inteligência para sabermos administrar o que Deus tem nos dado. Ele disse: não é para desperdiçar. Preservem o que eu lhes dei. Jesus está ensinando aos discípulos em meio à prosperidade. Por que tem gente que quando está na prova se deixa aprender, mas quando prospera não quer mais aprender? Quando você estava na prova, você queria fazer curso teológico, você queria vir à quarta central, você estava no culto de doutrina, começou a prosperar, você fechou a Bíblia. Você achou esse seu óculos esses dias, você tinha até comprado outro, aí quando achou o óculos antigo, estava na Bíblia, e você diz: 3 meses que eu não achava meu óculos. É porque você está vendendo muito, está viajando muito, fechando muitos contratos. Sua prosperidade fechou o seu coração para o aprendizado. De nada adianta enriquecer sem sabedoria. Uma hora sua torre cai. Ele está instruindo os discípulos em meio à prosperidade, em meio à multiplicação. Segundo lugar, ainda estou no grupo dos discípulos. Quando acaba a multiplicação e a multidão está alimentada, Jesus olha para os discípulos e diz: peguem um barco e atravessem. Ainda em João 6. Eles pegam o barco e atravessam. Só que Jesus fica para orar com o Pai. E enquanto eles estão atravessando as águas, soprou um forte vento, cantou Edna. O vento sopra, a tempestade surge. Eles estão preocupados e temerosos. Do nada, aparece Jesus diante deles andando sobre as águas. Quando eu digo do nada, é quando eles menos imaginaram, porque eles nunca haviam visto um milagre como aquele. Mais uma vez, Jesus está instruindo os discípulos: eu faço coisas novas. Eu não me limito a trabalhar do jeito que vocês estão acostumados. Ele vem andando sobre as águas, mostrando para os discípulos que Ele é Deus. Porque essa é a proposta de João, mostrar que Jesus é Deus. Então ele seleciona alguns milagres que os conecta ao Antigo Testamento, mostrando que assim como o Pai operou tais milagres no Antigo Testamento, Jesus opera porque Ele é Deus. Lembra da multiplicação dos pães com Elias? Jesus está operando. Agora você lembra de Deus demonstrando poder sobre águas? Uma vez só eu vou citar, abrindo o Mar Vermelho. Agora é Jesus mostrando poder sobre águas, andando sobre elas. É o que João está dizendo. No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, Ele é Deus. E agora Jesus vem andando sobre as águas, mostrando poder sobre a criação. Os discípulos se assustam. Se prepare para dar um glória lindo, porque eu estou pregando para um povo maduro. Se prepara. Enquanto os discípulos estão temerosos e Jesus anda sobre as águas, e eles se assustam com alguém andando sobre as águas, olha o consolo de Jesus para eles: não temas. Olha o consolo, olha o consolo. Não foi assim, não foi esse aqui o consolo. Repito, não foi esse o consolo. Qual, pastor? Eu vou acalmar a tempestade. Não. Eu vou repreender o vento, fiquem em paz. Não. Ele não consolou os discípulos prometendo isso. Ele queria maturidade em quem aprende com ele. E você é maduro na fé quando só de saber quem é seu Deus você tem paz. Pastor Eunilson, o consolo de Jesus para eles em meio à tempestade não foi promessa de acalmá-la, foi se apresentar. Jesus olhou para eles e bradou: não temas, eu sou. Só isso, irmão.
Então, se você precisa de promessa, se o máximo de sua leitura bíblica é na caixinha de promessas, se seus pregadores preferidos são aqueles que só te prometem bênção, você é nanico na fé, e bebê que não cresce se monstrifica. Amadureça. Igreja não é berçário, Jesus não é babá, você não é bebê, já era para você estar se desenvolvendo na palavra. Sou eu. É isso que basta. Qual é o nível de sua cristologia? Eu creio que Deus faz, mas eu não preciso que Ele continue fazendo para que eu continue crendo. Se Ele quiser fazer, eu sei que Ele é Deus, e se Ele não fizer, eu continuo confiando, porque Ele é Deus. Eu sou, e acabou. Será que vai ser necessário uma tempestade para você saber que Ele é? Na vida do crente, as tempestades são pedagógicas. Ele nunca garantiu viagem tranquila, mas uma coisa Ele garante: tu vai aprender sobre mim nessa prova. Davi disse: foi-me bom ser afligido, porque antes eu me afastava da sua palavra, mas agora, como eu amo a tua lei. Isto significa que nem que seja na UTI, Jesus te coloca. Para não perder sua alma, Ele te prefere ferido do que perdido. Ele ensina os discípulos na prosperidade, Ele ensina os discípulos na tempestade. Quando chegam no local, depois da tempestade ter sido acalmada, quem chega lá? O segundo público, que está conectada ao primeiro, porque ambos sempre se conectam, pois precisam aprender de Jesus. Os discípulos sempre andavam com Jesus, e mesmo assim continuaram sempre precisando aprender de Jesus. E a multidão, que representa os leigos na fé, ou seja, não são teólogos, não conhecem hermenêutica, exegese, a história da igreja, patrística. A multidão, mas que também, do mesmo modo que os discípulos, precisam sempre estar aprendendo com... Fala, Jéssica. Vou repetir tudo de novo. Os discípulos representam aqueles que são teólogos, profissionais ou não, estudam, entendem de exegese, hermenêutica, homilética, patrística, história da igreja, teologia sistemática, teologia bíblica, e assim por aí vai. Mas a multidão representam os leigos na fé, aqueles que não são teólogos, não conhecem a patrística, nunca abriram um livro de teologia sistemática, mas estão sempre aprendendo com Jesus, congregando, crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Ambos precisam aprender com quem? Com Jesus. Nunca pense que você já estudou ao ponto de não precisar estudar mais. O verdadeiro crente é um aluno que nunca se forma. Agora é o segundo público, a multidão. Quando Jesus chegou, quem está lá? A multidão. Olha que tem uns textos na Bíblia que é para estressar a gente mesmo. É por isso que a Bíblia é espírito. As palavras de Jesus, Ele disse: minhas palavras são espírito e vida. O único livro que você lê e tem sentimento no texto são as Escrituras. Tu não pode mandar um eu te amo para tua esposa sem um coraçãozinho, um coração no zóio. Eu não posso repostar alguma coisa da Luana sem botar nada. Fica sem graça, vazio. Você não pode mandar uma mensagem assim no WhatsApp para certas pessoas, muito seca. O cara vai pensar que você está brigando. Qual é? Você está tirando com minha cara? Manda áudio para mim aí para eu entender o que você está falando. Sempre tem que ter um emojizinho, alguma coisinha para que simplifique ou demonstre com mais facilidade o que você está querendo dizer. O único livro que você abre e sente é a Bíblia. Então eu leio a Bíblia e choro, eu leio a Bíblia e dou risada. Lembra Jesus quando é preso, um cara sai correndo e o lençol cai, o cara sai pelado no meio da rua. É engraçado.
Tem coisas engraçadas na Bíblia, mas tem coisas que te iram. Quando Jesus chega do outro lado com os discípulos, pós-tempestade acalmada, quem está lá? A multidão que havia se alimentado no dia anterior, porque ele havia multiplicado o pão. Aí chegam para Jesus, só porque Jesus fez um milagre para eles, e perguntam assim, capítulo 6, versículo 25. Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Eu fiz um milagre para vocês, eu cuidei de vocês, eu alimentei vocês, e agora eu tenho que responder para vocês a hora que eu cheguei aqui. Porque a gente queria saber quando foi que o Senhor chegou aqui. Olha a resposta de Jesus, como quem diz: eu não lhe devo satisfação. A resposta é tramontina, é sério. Tome, repara, eu li o 25, olha a resposta dele no 26. Na verdade, vocês estão aqui não porque entendestes os sinais, mas só porque encheram a barriga. Peraí, a gente não está falando isso. Olha a pergunta da multidão: quando o Senhor chegou aqui? Eu acabei de chegar porque eu estava orando, né? Aí eu fui andando sobre as águas, eu fui devagar, eu não fui correndo, porque o que apressa o homem não me apressa. Aí eu fui andando, aí os discípulos ficaram com medo. Não, ele não dá explicação. Ele desvia o foco e diz: vocês só estão aqui, não vocês aqui, estou imitando Jesus lá, tá? Senão vira pastor ofende a igreja em Goiânia. Aí eu vou ter que responder, depois tu me chama de polêmico. Aí Jesus olha para a multidão e diz: vocês não estão aqui porque entenderam o sinal. Eu gostaria que galeria e nave Meu Deus do céu. Não é respondesse, que eu não estou fazendo pergunta, eu ia falar respondesse, repetisse. Eu queria que todos repetissem, diga: entendessem o sinal, entenderam o sinal. 1, 2, 3. Olha o que Jesus pergunta. Afirma: vocês não estão aqui porque entenderam o sinal. Vocês estão aqui porque comeram do pão e se saciaram. What? O que tem a ver? Tudo. É que para eles a multiplicação dos pães foi para encher o bucho. Para Jesus, a multiplicação dos pães foi só um pão. E o sinal pão sempre aponta para algo maior: Jesus. Então, quando eu multipliquei o pão, era para vocês saírem de lá dizendo: Ele teve compaixão de nós. Quando eu multipliquei o pão, era para vocês saírem de lá dizendo: Ele é Deus. Quando eu multipliquei o pão, era para vocês saírem de lá dizendo: Ele está no controle da situação. Quando eu multipliquei o pão, era para vocês saírem de lá dizendo: Ele é diferente, vamos segui-lo. Mas não, vocês não estão aqui por mim. Vocês não entenderam que eu só multipliquei o pão para atraí-los a mim. Vocês estão aqui porque se saciaram. Primeiro, sabe por que não crescemos no conhecimento de Deus? Porque nos importamos com aquilo que menos importa. Quando eles estão diante de Jesus, o que é que importava? O que Jesus os fez se importar? O que? Senhor, nos ensina. Senhor, prega para nós. Senhor, fala conosco. Senhor, foi maravilhoso te ouvir ontem. Fala com a gente de novo. Mas não, que hora o Senhor chegou? Por isso muitos dentre vocês que estão me escutando na nave, na galeria, não crescem na palavra, não se desenvolvem no conhecimento de Deus. Vocês estão se portando com bobagens. Qual velocidade a arca de Noé andava sobre as águas? Morre, chega lá, pergunta para ele. Pastor, quem é a besta do Apocalipse 13? Tu!
Você está precisando saber quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito. Você precisa importar-se com o que de fato tem valor. Adore a Jesus. Se você quer conhecê-lo mais, busque-o. Eu gosto. Lá vem polêmica. Vou falar pela terceira vez, eu gosto. Falar pela quarta, é legal. Mas já está me estressando. Você chega perto de mim, eu acabo de pregar na sua igreja, e você chega perto de mim. Pensei que você era maior. Com a câmera e o microfone. Como você se sente pequeno? Aí a minha resposta é que eu não me meço dos pés à cabeça, mas é daqui para cima. Vai revelar CPF? Aí eu falo, vá atrás do seu profeta preferido. Bora falar de Bíblia. Você tem 10 minutos comigo. Você tem 10 minutos com um professor de teologia. A gente vai falar de quê? Procura fofoqueiro para falar de fofoca. Procure noveleiro para falar de novela. Mas se você vai conversar com um pastor, é igreja, almas, Bíblia, santidade, teologia. O que eu estou dizendo é prioridade. Com o que você se importa? Olha o desvio que Jesus faz. Mestre, o senhor chegou aqui quando? A gente estava te procurando lá, aí o senhor aparece aqui. Fala para nós, quando que o senhor chegou aqui? Aí Jesus diz, na verdade vocês só estão aqui por causa do bucho cheio, né? Bora falar do que importa. Como está a sua teotologia? Estudo sobre um ser chamado Deus. Como está seu nível de paracletologia? Estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Como está o nível de sua soteriologia? A doutrina da salvação. Como está o seu nível de missiologia? O que você entende sobre missões? Como está o seu nível de cristologia? Você foi salvo para falar de Cristo, mas você nunca leu nada, nem no básico, sobre cristologia. Se eu te perguntar quem é Jesus, ele me curou aqui num culto que eu fui ali, curou eu aqui. Quem é Jesus? Ele abriu uma porta para mim. Não, pelo menos você deveria iniciar. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Me faltam palavras para expressar quem Ele é. É o meu Deus, é o meu Salvador, é o meu Redentor, é o meu amigo, o meu Consolador, aquele que morreu a minha morte para eu viver a vida dele, aquele que nasceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e brevemente voltará para me buscar, para me arrebatar, e eu viverei eternamente com Ele. Estamos nos importando com bobagens teológicas. Eu estou entrando no campo da apologética, porque existem guerras ínfimas. Existem batalhas que não compensam e existem outras que sim. Você não pode ficar sem guerrear, você só precisa saber escolher suas guerras. Se você não entra em nenhuma, aí você é covarde. E não existe crente neutro. Num tempo em que vivemos, você não pode ser neutro. Segundo lugar, não crescemos no conhecimento sobre Deus por causa das satisfações pessoais. Está na resposta de Jesus, quer dizer, no confronto de Jesus.
No versículo 26, vocês não estão aqui porque entenderam um sinal, vocês estão aqui porque encheram o bucho. Ou seja, vocês estão querendo pão de novo. Olha só, vocês estavam comigo ontem, aí eu dei o pão para vocês ontem, e vocês comeram. Oh glória, aleluia, amém. E os dentes mexeram, e a boca mexeu, e esfarelou do lado, não foi? Foi, estava gostoso, Senhor. Tá, e agora vocês querem o quê? Pão de novo. Olha a resposta dele no 27. Trabalhai. 27, se esforçai. Peguem o barco, viajem como vocês fizeram, venham atrás de mim, mas não pelo pão que perece, mas pelo pão que dura para a vida eterna. É por isso que a gente não cresce no conhecimento de Deus, porque estamos nos importando, primeiro, com coisas que menos importam, segundo, por causa do hedonismo, o prazer do centro de tudo. O videogame, a Netflix, o excesso de tela, o feed que não tem fim. RS. Pode isso, Arnaldo. TikTok. Sem querer, meu Deus do céu, sem querer. Tem congressos que eu prego que eu estou chegando com a Luana, sem perceber, crianças e adolescentes na fila para entrar na igreja, ou no evento, ou comprando lanche, sem perceber, a criança ou o adolescente está assim, e até jovens. Excesso de TikTok, porque são coisas projetadas para isso, para roubar o nosso tempo. Imagem, o áudio, tudo ali, as cores, tudo ali é projetado para tomar o seu tempo. E as mães e pais permitindo que seus filhos se acostumem apenas com si. Como é que esses meninos vão amadurecer na fé, se quando eles abrem a Bíblia no Gênesis já tem Deus dizendo: não comerás do fruto da árvore do meio. Aquilo que me satisfaz momentaneamente, quando eu estou em alguma conexão e falo para Luana, quer dizer, ela pergunta: que hora você chega? Aí eu falo a hora, ela diz: não lancha. Não come nada aí que eu estou fazendo almoço. Sabe o que ela está dizendo? Proteja a sua fome. Como que você vai chegar num culto como esse e falar assim: eu quero receber da palavra, eu estou com fome de Deus? Mentira! Você se encheu o dia todo de Facebook, Instagram, TikTok. Antes do culto você se encheu de malhação. Você não protegeu sua fome. A Bíblia diz assim, ó: a alma farta pisa o favo de mel, mas quando a alma está faminta, até a palavra amarga é doce. Fala, papai. Papai só corrige o filho que ama. Fala mais, Jesus. Só que o pão, a comida, o entretenimento, que empolga a sua mente, mas não te alimenta para a eternidade, passa pouco tempo dentro de você. Mas as Escrituras ficam para sempre. Se você não se dedica a fazer um curso, a terminar um curso teológico, se você não se dedica a se aperfeiçoar no seu trabalho, se você não tem como compromisso chegar nos dias de culto na sua igreja e congregar, sua mente fica vazia. E é verdade o que os nossos pais diziam: mente vazia é oficina do Satanás. Por isso que você foge de adventista, testemunho de Jeová. Você não tem argumento. Eu perguntava para minha mãe na ceia, quando ela pegava o pãozinho e o cálice, minha mãe já começava a chorar, só de pegar o cálice.
Aí a bochechuda, né? A bochechinha dela ficava vermelha e as lágrimas desciam. E eu a incomodava e perguntava: por que a senhora chora quando pega esse negócio? Ela olhava para mim e dizia: um dia você vai saber. Ah, que bênção foi quando eu desci as águas. Hoje eu posso pegar o cálice, hoje eu posso pegar o pão e me lembrar da cruz e cantar: se isso não for amor, o oceano se secou, não há estrela no céu. Como não chorar, sabendo que Ele morreu a nossa morte? O que é isso, irmão? Desejo por aquilo que é eterno. E eu te pergunto, então, por que você não quer se batizar? Você pensa que simplesmente alguém te apresentar na casa do oleiro como mais alguém que preenche uma cadeira te faz participante do livro da vida? Você pensa que pelo fato de você encher uma igreja, você já está apto a encher o céu? Por que você não quer batizar? Por que você não se importa em cear? Por que você atrasa voltar para Jesus? Não invente desculpa. Eu estou esperando Deus resolver algumas coisas. Se Deus fizer isso e fizer aquilo, eu volto. Não, o que Ele tinha de fazer, Ele já fez. Ele encarnou, morreu por você na cruz do Calvário. Se você tem sede, venha. Renuncie a si mesmo. Eu sei porque você não quer voltar para Jesus. Porque você está enraizada nas coisas dessa terra. Você está enraizado nas coisas dessa terra. Pastor, é porque você pensa que é fácil. Eu não penso que é fácil. Eu só sei que é impossível para você se levantar. É impossível você se levantar. Então, em nome de Jesus, grita, volta, quebra seu contrato com Satanás, rompa seu acordo com o mundo, vem para Jesus. Ele corta essa raiz, Ele te arranca desse caminho de treva. Volta. Porque se você fosse tão forte, você não teria caído. Pastor, mas Jesus contou a parábola, mas quando eu vejo muita parábola, se quando eu vejo esse parábola, vai atrás. Você é pastor, vai atrás. Você é bicho, você faz bé, você faz bé. Ovelha rouca. Ovelha rouca. A mulher se perdeu tua moeda. Completa a parábola, bonitão. Completa a parábola, folgada. Completa. Chega no filho pródigo. A ovelha se perdeu. A moeda se perdeu, né? A mulher perdendo uma moeda, acendeu a candeia e ela foi achar. Mas o filho pródigo disse: eu quero sair. Papai não foi atrás. Ele olhou para um lado, para o outro e disse: espera aí, eu sou da casa, eu tenho pai, eu tenho irmãos. Deixa eu falar com tu. Eu tenho história, eu já cantei, eu já preguei, eu tenho experiências. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou me levantar e vou voltar para papai. Rompa seu contrato com esse mundo. Mas estamos acostumados a querer Jesus simplesmente pelas coisas passageiras. Me dá uma bencinha, Jesus, me dá uma vitorinha, Jesus. E depois viramos as costas para Ele. Terceiro e último lugar, por que não estamos crescendo no conhecimento sobre Deus? Por causa da simplicidade, humildade, intimidade, liberdade com quem nos ensina. Jesus começou a pregar para aquela multidão. Aí de repente, versículo 41, e murmuravam dele quando ele disse que era o pão que desceu do céu. 42, olha isso, gente, quem está comigo diz amém. 42, ele não é o filho do José?
Sim, ele é o filho do Zé. Ele não é o filho da Mary, da irmã Maria. É o filho da irmã Maria. A gente não conhece a família dele? Conhece? A gente não conhece os irmãos dele? Sim, rapaz, é o carpinteiro lá que a gente fez aquela obra lá. Poxa, a gente conhece ele, está dizendo aí que ele quer o pão do céu, é? Ele é pregador, é? Ele, mestre, ele ensinar para nós. A gente já conhece ele. A simplicidade do evangelho é um tropeço para quem é soberbo. Jesus veio, encarnou, ele disse: eu sou o pão que desci. Eu vim não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, versículo 39. Olha a humildade de Jesus. E por causa disso, liberdade, intimidade, simplicidade, as pessoas estão desprezando a mensagem dele. Como você trata o sermão de seu pastor? Como você trata a pregação de seus pais? Como você escuta a pregação de sua esposa, seu marido, o amigo que estudou com você na escola dominical e de repente aparece pregando? Como você o trata? Como você trata os mestres na sua igreja? Os teólogos que se esforçam e se estudam meu Deus do céu, e se aperfeiçoam nela, e estudam na sua própria igreja ou fora para chegar em sua igreja e te ensinar. Antes de Jesus começar o ministério, a sabedoria de Deus não estava no templo com os fariseus, estava no deserto com homens simples, de roupa simples, de comida simples. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A simplicidade do evangelho, a mensagem da cruz, tem feito muitas pessoas rejeitarem aqueles que Deus levantou para instruí-las. E eu repito, eu falo essa mensagem aqui com alegria, por saber que esse ministério é um ministério que investe nas escrituras. Você que está me assistindo, essa mensagem chegou certinha para o canal do YouTube, manda para o seu pastor. E para você que está me escutando, como você honra seus amigos, como você trata seus amigos que pregam, com honra ou com desprezo? Por que a gente está sempre buscando o diferente, o famoso, e não honramos aqueles que ganharam nossos avós, que batizaram nossos pais, que levaram ceia para você quando você estava dodói? Quem orou no velório de alguém na sua casa? Quem te mandou mensagem na sua angústia? Quem levantou a igreja para interceder por você? Não são aqueles que lá com você congregam. A intimidade, a simplicidade de Jesus faz com que a multidão rejeite-o. John Wesley, um clérigo estudado, um grande pregador, saindo da Inglaterra para os Estados Unidos para pregar, sabe com quem ou com que tipo de gente ele aprendeu sobre fé e paz inabalável? Os morávios, que cantavam durante uma viagem com ele. E essa viagem se tornou tempestuosa, o navio afundando. Depois da tempestade, a água invadia o navio. Ele com medo, crente, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Os morávios, que não eram teólogos, que não eram formados, começaram a cantar. Por causa daquela experiência, John Wesley foi impactado com gente simples, com irmãos na fé. Numa roda de teólogos, eu amo teologia, numa roda de teólogos, perguntaram: quem é a pessoa mais sábia perto de vocês? Uns começaram a falar: meu mestre de exegese, meu professor de hermenêutica, o pastor que me formou. Aí um dos teólogos disse: minha mãe, que enquanto a gente está ao redor dessa mesa, ela está de joelho orando pela gente. A sabedoria, na maioria das vezes, consiste na humildade de quem Deus levantou para nos instruir. Cada
cada um tem sua habilidade, cada um tem sua forma, mas a humildade diante do soberbo faz o soberbo perder a bênção de ser instruído por quem Jesus levanta. Justino Marte buscou a verdade em muitas escolas filosóficas, estoicas, pitagóricas, platônicas. Certo dia, enquanto ele andava na praia, um ancião, um velho, um senhor de idade, conversando com ele, mandou ele ler os profetas do Antigo Testamento. Depois disso, ele se converteu a Cristo, só meditando nas Escrituras, e disse que achou a sabedoria verdadeira e completa. Olha que coisa linda! Não deixe ficar tarde. Sabe o que eu mais leio no grupo da família, nas conversas com meus irmãos? Sabe o que eu mais escuto dos meus irmãos afastados? Elias e Tiago, que se não se converteu, eu já falei que vai para o inferno. A gente conversando, sabe o que eles mais dizem? Bem que meu pai dizia. E por que não se atentou enquanto meu pai estava entre nós? Por que deixamos a oportunidade passar para aproveitar a sabedoria dos nossos avós? Para aproveitar a sabedoria dos nossos pais e irmãos? Eu vou ler e tu glorifica se quiser. Mateus 11:25. E Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Tem coisa que vem do Pai só para quem tem simplicidade e dependência de Deus. Estude, se aprofunde, mas nunca se sinta maduro se você não consegue escutar quem consegue simplificar o que é profundo. O que foi que Paulo escreveu? 1 Coríntios 1:27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Vou continuar. Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma pessoa se glorie perante Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Que Ele use quem Ele quiser. Que Ele use quem Ele quiser. Toda verdade é verdade de Deus. Sua mãe lê Bíblia? Escute-a. Seu pai lê Bíblia? Escute-o. A humildade de quem para nós prega pode ser a marca de que a verdadeira sabedoria está ali. Você que é pregador, você que é mestre na sua igreja e pastor, hoje eu ouvi algo entristecedor para a maioria de nós. Alguém me mostrou uma mensagem de outra pessoa falando bem assim. Ela chamando uma pessoa chamando outra pessoa. Vamos à casa do oleiro hoje? Por quê? Pastor Eliseu que prega lá. Aí a outra disse assim: estou sem ânimo para ir. E se eu fosse, eu não iria, porque é o pastor Eliseu. Eu quero coisa diferente. O que os pastores percebem nas suas igrejas? O que os mestres que estudam segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, para quando chegar na escola dominical, tu tá dormindo, roncando de boca aberta? Eu queria ver a cara dos professores da escola dominical, olhando para os jovens e adolescentes cantando: eu te amo, Jesus, eu sou apaixonada pelo Senhor, eu guardei sua palavra aqui. E o pastor presidente olhando para a sua cara: eu estou te esperando no culto de doutrina e tu nunca vem, hein? O professor da escola dominical vendo como que você ama a palavra.
se você nunca está presente na congregação? Não, mas eu amo Deus em casa, eu estudo em casa, ninguém sabe da minha intimidade. A questão é que você é luz. E a Bíblia diz que não se pode ocultar uma cidade iluminada, e é para deixar a sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E toda a sua devoção pública tem que ser resultado de sua devoção secreta. Se você apenas tem devoção secreta, você é uma tocha apagada, é uma luz que não brilha. E você foi chamada para influenciar. Como amamos a Deus se desprezamos os mestres? Gostamos de pregadores, e eu sou pregador. Gostamos de profetas. Um dos nossos pioneiros os nossos pioneiros tinham o dom de apóstolos. Daniel Berg e Gunnar Vingre, que maravilha! Temos muitos pastores, que bênção! E os nossos mestres? Ai, que prega muito devagar. Devagar é a sua capacidade de entendê-los. Você que é mestre, você que é pregador, que se esforça para pregar a palavra na sua igreja e poucos te dão valor. Você é pastor, que está se esforçando para ensinar a sua igreja na doutrina. Você é mestre, que está estudando na semana para ensinar aquele povo e pouca gente te valoriza. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, fique em paz. O próprio Jesus foi rejeitado. O próprio Jesus passou por isso, mas olha a igreja sustentada há 2000 anos, crescendo aí até hoje. O que eu estou lhe dizendo é que o Espírito de Cristo habita em você. Uma criança que te escuta hoje, um adolescente é edificado pela sua mensagem hoje, e amanhã alguém vai dizer: eu prego hoje porque alguém, foi ele, foi ela, foi ele, foi ela, foi ele, falou de Jesus para mim, abriu um texto, me impactou. A semente está oculta aos seus olhos, mas vai brotar, vai brotar. Eu vou repetir, vai brotar. Sabe por quê? Porque em toda a igreja tem esses dois tipos de crente aqui. Só quem é de Bíblia vai dar glória a Deus comigo agora. O primeiro tipo de crente é aqueles que, enquanto estão ouvindo a palavra, eles cumprem o que está escrito aqui, ó. Depois que Jesus começou a pregar, 66, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam mais com ele. Prega a palavra, prega a verdade. Vai ter muita gente que vai te abandonar, mas também vai ter o segundo público. Jesus olhou para os discípulos e perguntou: e vocês também não vão embora não na hora da palavra? Pedrão levantou e disse: para que iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia! Quem ama a palavra, levante a mão. Galeria Nave, quem ama a palavra, levante a mão. Jesus me manda lhe dizer: eu te dou sabedoria, eu te dou graça. Receba luz na mente, luz na mente, luz na mente. Isso aqui não é um livro codificado, isso aqui não é um livro secreto, é a palavra revelada do Senhor. E toda investida de Satanás na sua mente eu repreendo agora, cai por terra